Nós temos hoje, então, o nosso diretor, cineasta, musicista, artista, enfim, se eu fosse aqui declinar todas as suas competências, nós não perderíamos tempo. E hoje vai apresentar um filme e um debate o nosso irmão Cleito, falando sobre solitude. Com a palavra, o nosso irmão Cleito. Boa noite a todos. Do dia 21 ao dia 29 de setembro deste mês, nós estamos tendo uma Semana Nacional de Arte Espírita, que acontece no Brasil inteiro. Então, várias casas espíritas estão fazendo várias atividades ligadas à arte. Nessa semana acontece de 2 em 2 anos, e ela vai pelo Brasil inteiro, procurando levar, através da arte, uma reflexão e uma mensagem, mostrando a importância que a arte tem. Nós aqui do CESON também estamos participando dessa semana, e hoje a gente vai passar um filme que chama Solitude. Esse filme ele foi gravado em Portugal, e após o filme nós teremos pouquíssimo tempo aí para algumas perguntas, para a gente poder discutir. A ideia era que fosse um cine debate, só que eu acabei me equivocando do dia, e hoje é só até 20h15, então nós temos pouco tempo. Então vamos assistir o filme agora, e após o filme a gente fala um pouquinho sobre ele, tá bom?
favor. Por favor. Será que pode ajudar-me? Sim. Eu vou para a rua Carlos Diniz. Será que sabe onde é? Sei. É a rua onde eu faço as minhas compras. Ah, ótimo. Posso acompanhá-la? Sim, eu estou a ir para lá. Sim, pode acompanhar-me se quiser. Pode dar-me o braço, é mais fácil para mim. Desculpe. Ok, obrigado. Nada. Aqui nessa rua há uma associação de cegos? Você conhece? Não. Eu costumo ir noutra mais perto da minha casa. Mas aqui há sessões de leitura, livros que ainda não foram editados em braille. Eu gosto muito de ler. Eu costumo ouvir Camões, essa de Queiroz, algumas peças teatrais também. Mas hoje há uma leitura especial. Dizem que vão ler um romance espírita. Nunca ouvi. Então, qual é o número? É o 18? Ah, então é aqui. Ah, ótimo. Não quer entrar? Não. Desculpe, como é o seu nome mesmo? Lourdes. Meu é Leandro. Dona Lourdes! Leandro? Oh, Dona Lourdes, chegou na hora exata. Como você sabia que era eu? Ouvi os seus passos, senti o seu perfume. Não havia dúvida. Entres. Hoje é dia de leitura. Mas eu ia ao supermercado. São só 30 minutos. É rápido. E é uma leitura sobre o quê? A filosofia da convivência. Venha. As pessoas solidárias são aquelas que mudaram suas atitudes de indiferença diante das necessidades do próximo, rompendo, portanto, com as velhas posturas individualistas, egocêntricas, que até então as caracterizavam. Faz-se mister uma postura de auxílio àqueles que necessitam de ajuda, seja nas relações cotidianas, seja na família, seja no bairro, seja no emprego. A senhora não gostaria de continuar a leitura? Obrigada. Um aspecto importante para o desenvolvimento da atitude de solidariedade está relacionado com a sensibilização ou percepção das dificuldades que as outras pessoas enfrentam. A compreensão de que todos têm o direito a uma vida digna contribuirá para que não sejam reproduzidas as posturas egoístas e injustas, comumente vistas como naturais no âmbito das sociedades. Senhora, muito obrigado por ter vindo, mas como é que conheceu o nosso trabalho? Foi o Leandro. Leandro? Ele frequenta aqui, é um deficiente visual. Ele estava em...
pensei que o sofrimento não teria fim, mas vejo que tudo passa. Hoje entendo que, apesar de minhas dores, estamos aqui para algo maior, para um aprendizado. E o amor é o que deixa tudo mais leve na grande escola da vida. Se soubesse, teria antes mesmo começado a conhecer um pouco mais sobre as leis que regem a vida e sobre o poder consolador do amor. Mas sempre é tempo para despertar, pois a vida continua a todo instante nos chamando para esse encontro. Bem, gente, esse é o nosso filme Solitude, né? É um filme que foi, como dizia no início, né, ele foi gravado em Portugal. É o primeiro filme curta-metragem, né? Filme curta-metragem são os filmes curtos, né? O primeiro filme curta-metragem produzido entre Brasil e Portugal, né? Nós tivemos uma equipe aqui Brasil, né, eu e outra pessoa, e tivemos uma equipe Portugal. A ideia do filme, né, desde o início, foi a gente falar sobre a depressão, falar sobre o suicídio, falar sobre a solidão, né, e a velhice. E como é que a gente vai se opor, né, à depressão? Nós só temos 10 minutos, que é até 8h15. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta do filme? Fique à vontade. Senão eu vou falando, hein? A reflexão sobre a necessidade de se evitar o autoextermínio, né? Então, no chamamento exatamente de conseguir entender que essas pessoas elas estão num pedido de socorro dioturno e que muitas delas nem se dão a oportunidade de pedir esse socorro, né? Então, no caso em tela do filme, esse chamamento, a própria espiritualidade é que fez esse, digamos, esse chamamento, né? E como é que essa sua percepção? Como é que você captou esse momento exato? Bom, aqui a espiritualidade tem que fazer a intercessão, porque ela está num isolamento tão grande que não há outra oportunidade. Ela devia ter um merecimento para isso, né? Pois é, quando a gente pensa no roteiro de um filme, né, antes de você começar a gravar, a gente pensa no roteiro. O roteiro é praticamente a alma do filme. É onde você vai escrever a história e você vai pensar como é que ela inicia, como é que é o meio dessa história e como é que ela finaliza. Quando a gente começou a preparar o roteiro, antes de ir para Portugal, né, a gente não foi para fazer o filme, né, a gente foi para receber uma premiação no Festival Espírita que tem lá, né, de arte e cultura, e aí a gente aproveitou que estava lá, falou, vamos fazer um filme? Vamos, sem recurso mesmo, fomos 4 pessoas só que fizeram esse filme, né, assim, eu aqui do Brasil, Rafael e mais 2 meninas lá de Portugal, né, a gente não tinha recurso nenhum, então foi boa vontade mesmo. Na verdade a gente foi tirar do nosso bolso, né, cada um pagou um pouquinho para fazer uma edição, para fazer outra coisa, a gente foi pagar para fazer, né, mas na hora do roteiro, a gente ficou pensando muito sobre o que nós vamos falar. A gente não tinha ideia ainda do que falar, só queria fazer um filme. Aí a ideia veio o quê? Dos 4, né, é a questão da espiritualidade, né, que está presente o tempo inteiro, né? A espiritualidade foi intuindo muito, vamos falar sobre depressão. E os 4 tiveram a mesma ideia ao mesmo tempo. 2 aqui no Brasil e 2 em Portugal, e a ideia veio a mesma, falar sobre depressão. E como a gente não tinha recurso, vamos escolher poucos atores, né? Quando você não tem dinheiro, você faz com pouco ator. Aí, uma das moças lá de Portugal era atriz mesmo, de teatro, né, não de filme, que era a Ângela, que fez a atriz principal. E aí nós baseamos o filme numa atriz. Falei, poxa, vamos fazer uma atriz de uma senhora de uns 60 anos, ela tem 40, mas com a maquiagem, né, a gente acabou deixando ela um pouquinho mais, com mais idade.
Vamos fazer uma pessoa solitária, né, que está abandonada pela família, que vive sozinha e que entra em depressão e que em certo momento pensa até no suicídio. Foi aquela cena da ponte, né? Por abandono dos filhos e tudo mais. E em Portugal isso é muito comum, né? Uma coisa que nós deparamos muito lá é que a depressão é muito, muito grande lá, né? Por mais que as pessoas tenham um nível social alto, e depressão não está ligado a ser a condição econômica, mas estados emocionais, lá é muito, muito alto, né? E a gente foi pensando nesse personagem, né? Ela entrando nesse estado depressivo, mas como é que ela vai sair desse estado? Que era o mais importante, que é a finalização do filme. Então nós encontramos uma mensagem de Joana de Ângeles, mentora do Divaldo, que dizia o seguinte: se somos solidários, nunca seremos solitários. E essa mensagem nos deu uma força tão grande para escrever o final. Poxa, a solidariedade é uma grande chave para isso. E eu acredito que a espiritualidade está o tempo todo presente conosco, seja nos momentos bons, nos momentos ruins, nos intuindo ali para a gente ir para além, para a gente ir para frente, né? Então, muitas vezes a gente aqui não percebe porque a gente se fecha muito, mas eles estão presentes com a gente o tempo inteiro, não nos abandonam. Deus nunca nos abandona, está com a gente o tempo inteiro. Mas precisa do nosso passo. E aí é que a gente colocou no filme o passo que ela deu, de procurar auxílio, né? Esse auxílio veio através de um amigo nosso lá de Portugal. Ele é cego mesmo, ele fez o papel do cego e ele é cego. E nós colocamos esse personagem como um espírito ali, né? A gente já passou esse filme na igreja evangélica, o pessoal era um anjo, né? Aí era o Espírito Santo que estava ali. Então a gente deixou que as pessoas pensassem conforme a sua crença, né? Mas colocamos ali um espírito que veio ali para auxiliá-la e levá-la e fazer essa ponte entre o que ela precisava e a necessidade do local. Então ela foi lá e começou a ajudar as pessoas. Ajudando as pessoas, ela encontrou um motivo para viver. E ela começou a se sentir feliz. Então nós acreditamos muito nisso, nesse Setembro Amarelo, né, onde temos mundialmente a depressão como uma doença terrível, né, temos muitos e muitos casos de suicídio. Acreditamos muito que a solidariedade é um grande ponto para fazer essa mudança. Ou seja, a gente começar a se dedicar mais a uma causa, se dedicar a alguém, se dedicar ao próximo, procurar auxílio, procurar socorro, né? Nós temos em Brasília e também nacionalmente o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, telefone 188, que está lá para auxiliar, está lá para ajudar, para dar uma mensagem. Então, pensamos muito que é importante que a gente reflita sobre esse filme aqui, naquela situação de, poxa, por mais difícil que esteja a minha vida, eu também posso auxiliar. Eu posso ser uma ponte para aquela pessoa que está com dificuldade. Seja se eu estiver com dificuldade, ou se eu conhecer pessoas que estão em dificuldade, depressivas, com pensamentos suicidas, sejamos essa ponte, né, de procurar auxílio, de procurar energia, de não culpar a pessoa pelo estado que ela está, não dizer que é frescura. Muitas vezes a gente fala, não, você está nesse estado depressivo, isso é frescura. Não é frescura. A pessoa precisa de ajuda, precisa de auxílio. Então, que a gente seja essa ponte, né, de levar um pouquinho de auxílio, levar um pouquinho de ajuda, né, tratamento médico, né, a gente, além da casa espírita, além do passe, além da fluidoterapia, a gente também precisa do médico, né, do aconselhamento médico, para que isso seja tratado, né. Depressão é uma doença que precisa ser tratada imediatamente, né. Então, em vez de depressão, é depressa, ação, precisamos agir, não podemos nos deixar contagiar pela solidão, ou nos contagiar pela depressão, mas buscar ajuda, buscar auxílio, e ajudando, a gente se ajuda. Nós temos uma instituição ali em cima, que é o Lar dos Velhinhos Maria Madalena, com mais de 100 idosos, com mais de 100 crianças, que esperam que um de nós chegue lá e simplesmente ofereça o ouvido, parar ali para ouvi-lo um pouquinho. Por ele passar a semana toda sozinho, às vezes sem alguém para conversar, ele só quer que alguém chegue lá e doe o seu ouvido 15 minutinhos para ouvir a história dele, para ouvir a vida dele. Nós estaremos auxiliando, estaremos sendo auxiliados. Então essa é uma grande ponte para nós, é a solidariedade. Alguma pergunta mais? Tem? Filme? Tá, a pergunta dela é se o filme está passando em outros locais. Esse filme ele ficou pronto no início de 2018, então ele está no YouTube, é só você colocar Solitude, o filme, que você consegue lá no YouTube, pode baixar à vontade, é a pirataria do bem. Baixem à vontade, usem como quiser, não precisa acreditar, o filme é nosso, tá? O filme foi feito para ser gratuito,
para todos usarem, utilizarem com cine debates, para colocar no culto em casa, né, colocar o filme e depois fazer uma discussão sobre aquele assunto, né, isso é bem interessante. Juntar a família toda no Natal, falar, vamos discutir isso aqui, será que não tem um familiar nosso passando por essa mesma situação? Né, e às vezes a gente não percebe, né, a solidão, a depressão, ela não tem cara. Muitas vezes a pessoa está sorridente, está feliz ali, mas está passando por um estado depressivo. Então, quanto mais a gente conversar, quanto mais a gente falar, melhor a gente vai estar envolvido nisso. Então, o filme está lá, né, desde 2018 que ele tem passado em vários locais, a gente já passou em vários estados, em várias casas espíritas e também em alguns países. 8h15, infelizmente, nosso tempo acabou. Eu queria só divulgar uma coisa bem rápida aqui. Na semana que vem, nós vamos ter um festival de cinema transcendental, com filmes que falam sobre paz, amor e esperança. Na segunda-feira, dia 30, nós vamos ter Amor Assombrado, do mesmo diretor do filme Nosso Lar e do diretor do filme Kardec, né? O Wagner de Assis. Ele vai estar aqui em Brasília e a gente vai apresentar o filme lá, Amor Assombrado, e depois do filme ele vai conversar com a plateia lá. Vai ser no Brasília Shopping, é totalmente gratuito. Na terça-feira nós vamos ter o filme Bate Coração, que é uma comédia espírita, e o diretor também vai estar presente. E na quarta-feira nós vamos ter o filme Paulo de Tarso, que é do diretor André Marosso, que vai estar presente também. A entrada é gratuita, eu estou com os ingressos aqui, se alguém quiser o ingresso eu vou ficar ali fora, passo para vocês irem lá assistir o filme, tá bom? Muito obrigado.